Meu amigo, meu Deus do céu, eu vou ficar maluco ainda. Mais uma derrota, mais um filme repetido, né, cara? Eu poderia pegar o pós-jogo de Atlético Mineiro e Vasco e repostar aqui no canal, porque é pra falar praticamente as mesmas coisas. É um filme repetido, é uma coisa que vem acontecendo semana após semana, jogo após jogo, e a gente tá sempre falando aqui a mesma coisa, mas parece que a gente tá falando pra parede, né? Parece que a gente fala pra ninguém ouvir, porque a gente fala e nada muda. Antes de começar o vídeo, vamos apresentar, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama, então se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, eu não tenho culpa desse momento horroroso do Vasco, né, tô aqui depois dessa derrota, já comecei, parei de gravar, e aí deleto o vídeo, começa de novo, enfim, tentando achar um caminho para tentar explicar o inexplicável, para tentar falar sobre o inexplicável. Mais uma derrota do Vasco, mais um vexame do Vasco, outra goleada, né, 3-0 é goleada, enfim, não tem como fugir. O Vasco leva 7 gols aí em 2 jogos, cara. Lamentável, lamentável, inacreditável. Acho que eu até vi um amigo comentando num grupo de WhatsApp, e isso é a mais pura verdade, cara. Um treinador que escala no seu meio-campo Marcos Júnior, Felipe Bastos e Bruno Gomes, esse treinador não tem que ser demitido, não. Esse treinador tem que ter a licença cassada. A CBF tem que caçar a licença desse treinador. Não tem explicação. A escalação do Vasco hoje foi um absurdo. Foi tirar o torcedor de bobo, de otário. Não existe o Vasco entrar com o Marcos Júnior, com o Felipe Bastos e com o Bruno Gomes. Quem era o armador dessa equipe? Quem criava as jogadas dessa equipe? O Ramon, em algum momento, na cabeça dele, passou na cabeça dele por algum momento, que um time com Marcos Júnior, Bruno Gomes e Felipe Bastos poderia criar alguma oportunidade de gol, porque qualquer um, uma criança de 5 anos, consegue saber que um meio-campo desse não vai conseguir criar nada, não vai conseguir criar absolutamente nada. E foi isso que aconteceu, o Vasco não criou absolutamente nada. O Vasco foi dominado hoje pelo Bahia. E aí, aquele discurso da partida contra o Atlético Mineiro, que não, o Atlético Mineiro tem um baita de um time, o Atlético Mineiro é o líder do campeonato, o Atlético Mineiro tem o Sampaoli, tá aí passando o carro em todo mundo, por isso que dominou o Vasco. Hoje, meu amigo, o Vasco perdeu para o Bahia, que estava na zona do rebaixamento, mas parecia que era contra o Atlético Mineiro de novo, porque o Bahia também passou o carro em cima do Vasco da Gama. Fez 3-0 no primeiro tempo e poderia ter feito mais, só não fez o quarto porque o tal do Juninho lá, meu xará, perdeu o gol praticamente sem goleiro já, chutou para cima. E no segundo tempo o Bahia, da mesma forma que o Atlético Mineiro, já voltou com o placar garantido, não tinha por que se esforçar, não tinha mais por que dar a vida, não tinha por que manter a intensidade igual a do primeiro tempo, deu aquela segurada só para segurar o placar mesmo e garantir os 3 pontos, né? Enfim, um campeonato maluco aí que tem um jogo atrás do outro, o Bahia acabou tirando o pé ali e só garantindo o resultado. Da mesma forma que o Atlético Mineiro tirou o pé no segundo tempo, poderia ter feito muito mais contra o Vasco, o Bahia hoje também no segundo tempo deu aquela afrouxada e não teve o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Ainda bem, o Vasco hoje poderia ter sido goleado de uma forma vexatória contra o Bahia. Foi vexatório de toda forma, uma derrota 3-0 pro Bahia, que estava lá ferrado na zona de rebaixamento, não ganhava de ninguém. O Bahia não ganhava de ninguém, o Gilberto não fazia gol em ninguém, o Rossi já era reserva e mesmo assim, hoje o Bahia venceu, o Rossi fez gol, o Gilberto fez gol. Inacreditável, né, cara? O Vasco tá aí levantando defuntos no Campeonato Brasileiro. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver algumas coisas que eu anotei aqui, né? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre Iago Pikachu. A gente já fala aqui praticamente todos os dias que não dá mais para Iago Pikachu, mas o treinador Ramon Menezes pretende ficar ali, dançar abraçado com o Iago Pikachu até a vaca ir pro brejo, e a vaca já tá pertinho do brejo, né? E ele continua ali dançando juntinho com o Iago Pikachu, essa valsa horrenda dos dois. Pikachu hoje falhou no primeiro gol, deu uma assistência pro terceiro gol, né? Porque o terceiro gol do Bahia foi uma assistência do Iago Pikachu. Lá na frente ele não dá assistência, mas ali pro time adversário ele consegue dar essa assistência. O lateral Henrique também falhou no primeiro gol, que deixou o Rossi se antecipar, e o segundo gol também falha do Henrique, né? Que a Avenida Henrique ali, o atacante do Bahia conseguiu passar com a maior facilidade do mundo para rolar para trás pro Gilberto fazer o gol. Então, meu amigo,
inacreditável, né? Inacreditável. A gente fala aqui todos os dias que não dá mais para Iago Pikachu e o Ramon continua insistindo nos mesmos erros, né? A gente fala que, enfim, a gente reclama do esquema tático, que já tá um esquema obsoleto. O Vasco lá no início conseguia vencer as partidas, né? O Vasco conseguia vencer porque a bola chegava no Cano, o Cano guardava. Mesmo jogando mal, o Vasco conseguia vencer as partidas, mas já tem um tempo que os adversários descobriram como o Vasco joga e o Vasco não consegue mudar. O Vasco vem insistindo no mesmo esquema, o esquema que já tá obsoleto, o esquema que não dá mais resultado. E o Ramon continua ali insistindo nos mesmos erros. Cara, é uma pena dizer, mas não dá mais, né? Eu não consigo enxergar o Ramon tirando mais nada desse time do Vasco. Eu até postei no Twitter que acho que talvez não a demissão, mas voltar o Ramon para o seu cargo de auxiliar, agradecer ele pelos serviços prestados como treinador do Vasco, vai ser bom para ele, vai ser bom para o Vasco, vai ser bom para todo mundo, porque o Ramon ainda, muita gente vai considerar o trabalho dele como bom, porque ele conseguiu uma pontuação importante lá no início do campeonato, mas eu não vejo ele como conseguindo tirar alguma coisa desse time do Vasco. O cachorro até latiu aqui, desculpa. E daqui umas 3 rodadas, muito provavelmente o discurso, se continuar dessa forma, a paciência que já está se esgotando com o Ramon vai ser ainda menor, né? Porque se o Vasco aí continua apresentando esse futebol horroroso, perdendo jogos, o torcedor não vai ter mais a paciência que tem nesse momento com o Ramon. Cara, eu até anotei aqui, o Vasco tem um dos melhores atacantes da América do Sul, que é o Germancano, o cara que precisa de uma bola para fazer o gol. Hoje o Cano foi receber a primeira bola aos 3 minutos do segundo tempo. Tivemos quase 50 minutos no primeiro tempo. Então foram aí 53 minutos até o Germancano receber uma bola. Muito mal e porcamente. A única ali lá na grande área que ele ainda teve que brigar e conseguiu chutar ali, chutou para fora. Então não existe. O Vasco tem um atacante que se a bola chegar nele, ele faz o gol. E a bola simplesmente não chega nesse atacante. Tá tudo errado. Tá tudo errado. 53 minutos para o cara conseguir tocar na bola. Não dá, esse esquema tático já morreu, esse esquema tático não dá. E enfim, pô, tô até suando de raiva, cara, desculpa. O Vasco ainda vai me enlouquecer. Enfim, até perdi o raciocínio. Mas vamos lá, a gente fala aqui do Ramon, a gente reclama do Ramon, reclama dos jogadores, mas diretoria precisa contratar, não dá. Com esse time o Vasco vai passar muito sufoco no Campeonato Brasileiro. A gente já vem alertando. A gente esperava aí que nessa semana o Vasco fosse aí ao mercado, conseguisse contratar alguém, mas nada. Levou outra goleada hoje, outro vexame. Nada, até o momento nada, né? Vamos ver se durante a semana... enfim, tem que acordar e contratar, porque com esse time aí, meu amigo, a coisa vai ficar muito feia no Campeonato Brasileiro. Enfim, não vou me alongar mais aqui porque posso acabar falando alguma besteira, posso acabar de cabeça quente aqui falando uma coisa aí que viralize ou, enfim, cai aí em comunidades de time rival. Enfim, não tô aqui para viralizar e virar meme em lugar nenhum, tô aqui para conversar e desabafar sobre o Vasco. Então amanhã, com a cabeça mais fria, a gente conversa mais aqui sobre o Vasco. Mas não dá, né? Não dá, mais um vexame, 3-0 que poderia ter sido mais. Tem que mudar tudo aí, porque se continuar assim, meu amigo, daqui a pouco tá lá na zona da confusão. Tamo junto, deixa aí seu comentário, saudações vascaínas, até a próxima, valeu!